Meu nome é Amanda, eu sou especialista em produção e gestão de negócios de açaí. Eu te ajudo a produzir o açaí artesanal e industrial perfeito e lucrativo. Nós vamos falar de produção de açaí. Hoje nós vamos preparar como é que funciona. Quem aí está sondando a possibilidade da produção própria, tá? Não que seja errado você comprar um mix pronto. Você pode comprar um mix pronto? Pode. Se para você, para o seu negócio, o mix pronto é o açaí perfeito e lucrativo, você pode continuar comprando o seu mix pronto, sim, mas não é o que acontece com grande parte dos açaí makers. Tá? Então, grande parte dos açaí makers reclamam da falta de padrão com o fornecedor de açaí, a falta de produto do fornecedor de açaí, a variação de preços, tá? Hoje tá a caixa de 10 litros com 8,2 kg, hoje está custando um preço, amanhã está custando outro. É claro que tem uma variação, mas tem profissionais que aumentam muito ou não tem uma forma certa de fazer a precificação, e isso acaba impactando no cliente, tá? E eles reclamam e eles percebem, tá? Eu tô falando no caso do distribuidor de mix de açaí, então quem distribui também tem que ter a forma certa de precificar, como vai trabalhar, tá? Nada é por achismo, eu sempre falo isso aqui, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos falar, como eu falei, vamos preparar a área para começar a produção de açaí, que é o fator fundamental, né, de sucesso do negócio também. Claro, além da precificação, né, você ter a divulgação, ter seu marketing, pegar pesado em todas as áreas da empresa, mas um bom produto sempre sairá passos à frente no seu negócio, não é? Vamos lá, primeiro ponto. Quem aí produz o seu próprio açaí? Eu quero que vocês se identifiquem para mim. Amanda, eu compro pronto ou eu produzo meu próprio açaí? Tá? Lembrando que eu falei no início da live. A partir de agora, nós vamos focar em produção de açaí. Por quê? Os nossos cursos são voltados. Um dos pilares aqui do nosso curso é a produção. Tá? Por que é a produção? Além de você ter uma estratégia bem definida, quando você abre o negócio, você precisa ter o foco na produção. A produção, ela precisa estar redondinha. Você precisa ter um negócio lucrativo, tá? Para ter um negócio lucrativo, tudo começa na produção. Como assim, Amanda? Se eu quiser precificar meu açaí, eu não quero mexer na produção. Eu preciso mexer na produção? Antes, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, para a gente chegar nos 100 mil inscritos no maior canal de donos de negócios de açaí do mundo. Você precisa mexer na produção, tá? Por quê? O que acontece? Quando você, eu quero produzir o meu próprio açaí, não é simplesmente você sair comprando liquidificadores, máquinas caras e começar a produzir de qualquer jeito. Você precisa fazer um planejamento de produção. Quando você vai abrir um açaí, esse tema vai ficar para outra live, mas quando você decide, eu quero trabalhar com açaí e eu vou abrir meu açaí em São Paulo, tá? Então, quando eu defino o que eu vou trabalhar, eu defino a região, né? Se eu moro em São Paulo, eu vou abrir meu açaí em São Paulo, eu preciso definir de qual forma eu vou trabalhar com esse açaí. Tá? Lembrando que o açaí cristalizado, quem aí conhece o açaí cristalizado, gente? O que é o açaí cristalizado? Alguém aí conhece o açaí cristalizado? O açaí cristalizado, ele não tem uma boa fama. Tá? O açaí cristalizado, ele é referência de falta de qualidade. Tá? Então, quando você trabalha com açaí, você trabalha com aquele açaí todo cheio de gelo. Claro, tem lugares que vai vender, todo açaí vende em qualquer lugar, tá? Mas tem aquele açaí que você sabe que é de qualidade e tem aquele açaí que você compra porque tá ali acessível para você, é baratinho, é docinho, mas não é um açaí de qualidade, tá? Então, você tem que saber essa diferença para produzir o seu... Gostaria de não conhecer o açaí cristalizado, adorei, Rodrigo. Você tem que conhecer de qual forma você vai trabalhar, tá? Para você não produzir um açaí cristalizado. Por isso que, Amanda, mas eu posso produzir um açaí sensacional. Ele
ser congelado, né? Isso acontece muito. Depois, na hora que eu for utilizar esse produto, ele está todo cristalizado. Sim, gente, acontece muito isso. Por isso que você tem que estar aqui comigo. Por isso que eu tenho, né, o programa de formação, o programa de treinamento de açaí, porque não é simplesmente jogar, né, os ingredientes no liquidificador e bater. Não, você tem técnicas de produção. Se você não aplicar as técnicas, você vai ter muitos equipamentos quebrados. O custo de manutenção de um equipamento é alto. Isso é dinheiro que sai do seu bolso, tá? Então, acaba que é um efeito dominó. Tá? Quando você não tem o controle da sua produção, e quando eu digo controle da produção, eu me refiro a técnicas de produção de açaí, a controle da sua receita, ao acompanhamento da qualidade, ao controle da qualidade do negócio, até a lucratividade. Você saber que se, de fato, o que está mostrando ali na planilha para você é o que está entrando no seu bolso. Tá? Então, o controle no seu negócio, ele vai desde o recebimento, tá? Na verdade, desde o pedido, desde quando você faz o pedido lá para a fábrica ou para o seu distribuidor aí na sua cidade, até o momento que você vai fechar o seu movimento ali do mês para identificar se tem algum gargalo na empresa, por onde está escorrendo dinheiro, o que está acontecendo, por que a conta não fecha, por que não está batendo. E quando eu digo que tudo começa na produção, é porque, de fato, começa na produção, né? Quem tem um distribuidor que tem um açaí perfeito, né? Como eu chamo, açaí que atende ao objetivo do seu negócio, que atende ao gosto dos seus clientes e é lucrativo, fechou. Você não vai precisar investir em equipamentos, tá? Você não vai precisar fazer o seu próprio açaí, você vai precisar controlar outra produção, que é a montagem dos açaís, tá? Isso é outra produção que nós vamos falar dela em outro momento, tá? Hoje nós estamos falando ali da produção do açaí para você utilizar no seu negócio ou distribuir. Então, quando tudo começa na produção, quando você está trabalhando com açaí de um distribuidor e ele é muito bom, ele te atende, tem controle, tem todas as licenças sanitárias, tem toda a documentação, você está resguardado trabalhando com aquele profissional, tá tudo certo. Tá? Você tem a lucratividade. Quando eu digo controle de qualidade do distribuidor, eu tenho vários vídeos aqui que eu explico detalhadamente toda a documentação que você precisa pedir para o seu fornecedor. Entenda que você trabalha com um produto muito sério, o açaí. Tá? Então, você precisa sim estar resguardado de documentação, licença sanitária. Se acontece alguma coisa com o produto, você tem a quem recorrer. Se você compra de uma fabriqueta de fundo de quintal, que não tem licença sanitária, que não trabalha com as boas práticas de fabricação de alimentos, você vai recorrer a quem? Caso você venha a ter algum problema, você vai recorrer a quem, Açaí Maker? Por isso que eu bato muito nessa tecla. Se você puder, além da documentação, conhecer a fábrica, melhor ainda. Mais resguardado você estará. Tá? Agora, se você tá ali solto, você não conhece a fábrica você pediu a licença sanitária, ele não tem, você pediu a ficha técnica comercial, ele não tem, ou você procura outro fornecedor, ou você produz o seu próprio açaí, que você, com certeza, sem dúvidas nenhuma, vai ter mais segurança do que comprar de alguém que você não tem noção da procedência, tá? Do açaí. Ainda tem outro detalhe, quando você vai produzir, exemplo, se tem alguém aqui que tem interesse em montar uma fábrica de açaí, saiba que o buraco é mais embaixo, tá? Saiba que você precisa fazer a comunicação de fabricação do produto com a vigilância sanitária local, você precisa das análises físico-químicas e microbiológicas da barra de açaí que você trabalha, você precisa da licença sanitária da fábrica lá no Pará ou no Amapá ou de onde você compra, porque você precisa estar resguardado. Você precisa ter um responsável técnico pela sua fábrica, tá? Você precisa também, da mesma forma que eu peço para que você peça para o seu fornecedor, você entregar para o seu cliente a ficha técnica comercial do produto. Tá? Lembrando que se você produz o seu mix de açaí, ainda tem informações como procedência, fabricação e validade, a ficha técnica comercial, que você vai informar ingredientes. Tudo isso você precisa fornecer ao seu cliente, tá bom? Então, lembrando que não é simplesmente atender, ele tem outros quesitos que deve atender o seu negócio. Voltando, quando você decide que aquele momento é o momento que você precisa começar,
a fazer o seu próprio açaí, você precisa conhecer integralmente a receita. A receita, Açaí Maker, a produção, não só a receita, como técnicas de produção, a escolha dos ingredientes, as técnicas de produção, de modo geral, elas são a base da sua precificação. Pergunto sempre, a pessoa diz, Amanda, não tenho problema com a minha produção, eu só quero precificar o meu açaí. Aí eu faço algumas perguntas. Qual o percentual de açaí da sua receita? Muita gente fala para mim, eu não faço a menor ideia, eu coloco 3 barras de açaí, 2 litros de água, coloco 10 bananas, coloco X de liga neutra, coloco X de produto tal, coloco uma base pronta e é isso aí, pronto. Tanto de açúcar ou de xarope de guaraná. Não, Açaí Maker, não. Primeiro ponto, papel e caneta na mão, anota. Primeiro ponto, o que você tem que fazer? Pega a sua receita, destrincha a sua receita. Você não tem que ter nada em medidas caseiras, nada em ml. Você precisa ter tudo em gramas, tudo no quilo ali na sua receita. A partir de agora, você não trabalha mais de forma amadora. Você trabalhará de forma profissional, você tem uma empresa, tá? Quando nós estamos fazendo alguma coisa em casa, se bem que quando você pegar o costume, até os ingredientes na sua casa, você vai querer padronizar, você vai querer saber o rendimento, tá? Mas quando você trabalha com uma empresa, você trabalha de forma profissional, o que você precisa fazer? Você precisa mensurar, né? Uma máxima da administração que eu falo sempre aqui, qual que é? O que não é mensurado não pode ser gerenciado. Então, se você não sabe quanto tem de receita total, o rendimento da sua receita, você não sabe quantos gramas tem de banana, quantos gramas tem de xarope de guaraná, quantos gramas tem de açúcar, quantos gramas vai de nada no seu açaí, você não tem como saber o custo da sua receita. Logo, a sua precificação estará incorreta. Logo, você não terá padronização no seu negócio. Uma hora eu sou sua cliente, eu vou ao seu negócio, eu vou tomar o açaí. Nossa, hoje o açaí do Saulo tá maravilhoso. Aí, beleza, eu vou voltar lá com o meu noivo. Quando eu chegar lá, eu vou dizer, nossa, aí ele vai provar, gente, isso é açaí da sua banana, né? Eu vou dizer, mas ontem eu vim e tava maravilhoso. E sabe o que acontece? Acontece que na produção dele, ele não pesa, ele não tem como. Então, quando ele coloca banana ou morango, tá, o que for na produção dele, de fruta, se ele coloca, por exemplo, 10 bananas, vocês concordam comigo que a banana não tem um tamanho fixo? Não tem um tamanho fixo, tá? Então, hoje a banana vai estar maior, amanhã a banana vai estar menor, tá? Outra hora a banana vai estar no tamanho médio. Então, depende muito, isso vai variar. E qual a forma que você vai conseguir padronizar? E eu sempre dou esse exemplo, não só no açaí, como em vitaminas, smoothies, sucos, independente do que você vai produzir, omelete, crepioca, sanduíche, tudo que você vai produzir, tudo precisa estar mensurado, tudo precisa estar em gramas. Agora, imagina na produção de açaí. Então, esse aqui é quesito obrigatório. Conhecimento integral da receita é o primeiro ponto. É você entender a sua receita e transformar uma receita amadora em uma receita profissional. Muitos açaí makers, se não açaí makers, mas seguidores mesmo, chegam aqui e falam, nossa, Amanda, mas por quê? Em vez de ter que entrar no curso, porque se eu não vende logo, passa logo a receita. Eu digo, não tem como, vende então. Gente, vocês acham que se não fosse dar resultado, eu não venderia a receita? Venderia, não tem problema nenhum. O problema é que só a receita, sem as técnicas de produção de açaí, sem uma orientação, você não vai sair pronto para preparar o açaí. Você vai sair ali, fechado, em uma receita, e você vai quebrar liquidificador, você terá problemas. Por quê? Porque você não é uma pessoa capacitada. Se você não teve o treinamento exato. Então, não adianta uma receita. Não adianta uma receita porque você não conhece, porque você não foi treinado, porque você não vai saber treinar outras pessoas, porque você vai ficar dependente de novo daquela pessoa que te vendeu a receita, sabe? Então, isso não pode acontecer. Os meus alunos que renovam os cursos comigo, os meus alunos, não é por conta de receita. Não é por conta de receita, é porque está sempre evoluindo, é porque está sempre participando, é porque está sempre melhorando, turbinando o negócio. É por isso, porque receita eles sabem fazer.
tá? Eles sabem ajustar. Então, o segredo de um negócio não é a receita, é você ter conhecimento. Vamos lá. Técnicas de produção de açaí. Açaí maker, entenda que açaí, falar até baixinho aqui, só para quem está prestando atenção mesmo. Açaí não é sorvete. Açaí não é sorvete. Não é sorvete. Então, Amanda, mas é tão parecida a forma que a gente faz o mix, porque tem um detalhe. Você está produzindo um açaí, ele tem o quê? A estrutura de um sorvete. Mas o açaí você trabalha com a polpa. O açaí, alguém comentou aqui, são tipos de polpas diferentes. Agora teve a classificação do Ministério da Agricultura atribuindo o nome do açaí de bebida, né? De bebida de açaí, tá? E não de polpa, mas é a polpa, né? Então você tem a classificação aí em 3 tipos, tá? Que é o açaí popular, que é de 8 a 11% de sólidos totais, médio de 11 a 14% de sólidos totais e especial acima de 14% de sólidos totais. Isso é da minha cabeça? Não, isso é da tabela regulamentadora de polpas de açaí, de tipos, né, de açaí do Ministério da Agricultura. Tá bom? Então, isso aí já diferencia que se você não tem como fazer, não é sorvete. Tá? Quando você vai fazer um gelato, quando você vai fazer um sorvete, normalmente você utiliza, se for gelato, a fruta mesmo, aí você vai ver o percentual do Brix dela em refratômetro. O sorvete é de uma forma, o açaí é outra forma. Então, para produzir o açaí, você precisa de técnicas de produção de açaí. E eu vou colocar aqui, anota também quem não conhece, tá? Quem entrar aqui comigo pode deixar que isso aqui, meu filho, vai sair de có e salteado. Não tem para onde fugir, tá? Agora, mas anota de qualquer forma. É o REC voa. R de receita. R de receita. Você precisa de uma receita balanceada, com a quantidade certa de açúcares, estabilizante, frutas, água, tudo que vai compor a sua receita. Amanda, então qual que é o segredo? Qual que é a receita, a fórmula secreta? Depende. O açaí, eu sempre dou esse exemplo também da Marciene, não é o mesmo açaí perfeito do Rodrigo, que não é o mesmo da Zila, que não é o mesmo da Amanda. Por isso que sempre que eu passo uma receita, eu ensino, Saulo, ó, se quiser ajustar, você vai fazer assim, assim, assado. Marciene, você vai fazer assim, assado. Rodrigo, você vai fazer assim. Zila, você vai fazer dessa forma. Tá? Então, cada um vai ajustar de acordo com o seu objetivo. Tá? Então, mas a receita é fundamental. É fundamental que antes de você colocar a mão na massa para desenvolver a sua receita principal aí do seu negócio, o seu mix, você saiba qual percentual de açaí terá na minha receita. Qual vai ser o açúcar que vai adoçar? Tá? Porque o açúcar tem poderes, né? São poderes dos açúcares. Tem açúcar, né, que não vai adoçar tanto, tem a sacarose, que vai adoçar uma quantidade, que é 100, né? Vai ter o açúcar mascavo, que vai adoçar menos que a sacarose, vai ter o demerara, vai ter o xarope de guaraná, vai ter um edulcorante. Então, você tem várias possibilidades de adoçar o seu açaí. Então, você vai ter que escolher qual vai ser o ingrediente que vai atribuir o dulçor à sua receita, ou seja, que vai adoçar. Qual vai ser os outros açúcares que vão compor a sua receita? Se vai ser um mix de açaí, entenda, um mix de açaí você pode fazer de várias formas, tá? Você pode fazer em máquina produtora ou, para quem não tem máquina, Amanda, eu quero começar meu negócio, mas eu queria trabalhar com o meu próprio mix de açaí pronto. Tem como fazer isso? Tem, com certeza tem. No açaí lucrativo, eu tenho várias receitas e eu faço treinamento fortemente com 2 receitas. O açaí artesanal cremoso e o açaí artesanal que precisa ser rebatido. Tá? O cremoso, especificamente, você precisa de alguns ingredientes para atribuir aquela cremosidade após o congelamento. Tá? Quais vão ser esses ingredientes? Você vai precisar de um estabilizante, você vai precisar de outros açúcares que vão entrar com outras funções. Eu também sempre dou o exemplo de que os ingredientes em uma receita de açaí, eles equivalem à função dos jogadores num time de futebol.
tá? Então, se você tem ali vários jogadores, você tem o atacante, você tem o meio de campo, você tem o goleiro, né? Você tem ali o lateral, então você tem vários jogadores ali no seu time. Cada jogador ali não tem uma função? Então, da mesma forma numa receita, tá? Então, o açúcar, determinado açúcar, ele tem uma função específica. O estabilizante, ele tem uma função específica. Tá? O açaí, quando você coloca um percentual maior ou menor, também tem um objetivo específico. Tá? A água tem um objetivo específico também, tem uma função específica na sua receita. Não é para render, só para render. Não, depende, tem um objetivo específico. Por isso, você deve conhecer. É algum bicho de 7 cabeças? Não é. Quando nós falamos em receita, açaí cremoso, você tem um ingrediente. Ah, Amanda, então você está me dizendo, eu gosto de falar isso também. Você está me dizendo, então, que eu não preciso comprar uma máquina, que eu posso fazer meu açaí no liquidificador mesmo, ele vai ficar cremoso, idêntico a um açaí de máquina? Não, açaí make, em nenhum momento eu disse isso. O seu açaí, ele não vai ficar idêntico a um açaí de máquina, ele vai ficar parecido. Por quê? Vai faltar um ingrediente específico. Quem me fala aqui? Qual que é esse ingrediente? Eu sempre falo aqui também. Qual que é o ingrediente específico que você tem esse ingrediente em uma produtora, mas fazendo o seu açaí no liquidificador, seja ele caseiro ou liquidificador industrial, tá? Você não tem esse ingrediente de jeito nenhum. O ar. Esse ingrediente, você não tem esse ingrediente na produção no liquidificador industrial ou no liquidificador caseiro, tá? Então, ele não vai ficar idêntico a um açaí de máquina, mas ele vai te atender. Ele vai sair boleável ou espatulável. Depende também de outro ponto que eu vou falar aqui na REC Voa. Tá? Então, voltamos aqui para a questão do mix, mais para as técnicas de produção de açaí. R de receita balanceada. De escolha da matéria-prima. Você precisa escolher detalhadamente quais são os ingredientes que vão compor a sua receita. Tá? Então, escolha da matéria-prima. Quando eu digo escolha, qual tipo de açaí eu vou utilizar na minha receita? Que tipo de açaí? O popular? O médio? O especial? Se for popular, qual o percentual, tá, de açaí nessa barra popular que eu vou escolher? Você precisa escolher. E eu sempre dou essa dica também. Quando você escolhe o seu açaí, não fique dependente somente de uma marca, tá? Tem uma variação muito grande aí de uma marca para outra, tá? Então, não é porque é o tipo médio, então acabou o meu açaí, então qualquer tipo médio vai me atender. Não, não vai te atender, tá? Se dependendo do tipo médio, ele pode ser bem mais fraco, e quando você for colocar na sua receita, vai ser uma chuva de reclamações dos seus clientes, se os seus clientes forem bem exigentes. Tá? Então, muito cuidado quanto a isso. Então, receita, escolha da matéria-prima. A letra C, controle de temperatura. Lembra? REC voa. Atenção aqui para mim. REC voa. R, receita. E, escolha dos ingredientes. Então, falei só mais um ponto que eu esqueci de falar. Quem coloca banana precisa definir o ponto de maturação da banana. Tá? Então, isso aqui também é fundamental. Ou outro ingrediente precisa decidir também qual é o ingrediente, tá bom? Voltando, C, controle de temperatura. Açaí Maker, entenda. Eu sempre falo isso, coloca isso no seu coração. Controle de temperatura é fundamental no seu negócio de açaí. Fundamental. É fundamental na produção da barra, para fazer o seu açaí ali no liquidificador, ou no triturador, ou numa produtora descontínua, contínua, soft, controle de temperatura é fundamental, tá? Ou, caso você já tenha produzido o seu mix de açaí, independente da forma, você vai colocar no freezer, ou você vai utilizar depois que você tirou do freezer, você precisa da técnica controle de temperatura. Dessa forma, você consegue servir o açaí perfeito para o seu cliente, mas você precisa conhecer. Tá? Então, eu pego muito pesado com relação a isso nos treinamentos também. Controle de temperatura. REC, V, volume de produção. O que é isso? Volume de produção. Dependendo da sua máquina, tá? Na verdade, independente da máquina, você precisa ter um volume de produção definido. Amanda, eu tenho um liquidificador de 25 litros, então eu posso colocar 20... Um detalhe, eu não falo e oriento a você tratar a sua produção sempre em quilos. Sempre em quilos,
tá? Não tratar, vou produzir 20 litros. Não, você vai produzir 20 quilos. Você pode produzir 20 quilos em um liquidificador de 25 litros? Você acha que pode? Ah, eu tenho um liquidificador de 25 litros. Então, eu posso colocar 20 quilos de produção, porque o liquidificador é de 25 litros, né? Então, provavelmente vai atender. Quem já viu eu fazendo o açaí aqui no YouTube? Você viu o liquidificador que eu uso, para dar um exemplo? Que liquidificador que eu uso? Sempre eu utilizo o caseiro, né? Lembrando que, independente se você trabalha numa grande fábrica ou na sua casa, sempre com teste você vai fazer no seu liquidificador caseiro, isso é obrigatório. No liquidificador de 25 quilos, eu oriento assim, estourando 9 quilos de produção. Porque o açaí é pesado, que já vai dar ali, vai passar, dependendo do peso da sua caixa de 10 litros, até uma caixa. Mas é por aí. Você não vai colocar nunca a sua capacidade ali de produção do liquidificador. Eu sempre oriento que você vai colocar metade, tá, da capacidade, só que fica muito solto você colocar metade da capacidade. Então agora eu sou mais precisa. Antes eu falava metade da capacidade. Agora eu tô falando a metade do tamanho do liquidificador. Então você não vai fazer o cálculo de capacidade. Você vai colocar, se o liquidificador ele tem esse tamanho aqui, ó, ele tem isso aqui, independente da capacidade do liquidificador. Ele tem isso aqui, você vai produzir isso aqui, tá? Então, sempre, o liquidificador é gigante, você vai colocar metade do tamanho do liquidificador, tá? Por quê? Isso aqui, gente, vai impactar onde? Exatamente, assistência técnica. E é caríssimo, tem um custo altíssimo, gente. Assistência técnica de liquidificadores. Então, eu falo, esses liquidificadores, eles são muito bons para sair. São os que eu indico. São os que você deve utilizar. Anota aí também. Quem não tem, Amanda, eu comprei de 8 litros, comprei de 10 litros. Não. Vai começar a produzir açaí, tendo em vista que o seu movimento pode aumentar, né? Se você estiver comigo, eu tenho certeza que ele vai aumentar, porque ele vai aumentar. Ele vai aumentar, que eu não vou querer que você saia aí dizendo que entrou e foi um fiasco, não. Então, vai aumentar, isso eu te garanto. Tá? Então, se você comprou o liquidificador e colocou um liquidificador de 8 litros, você não vai produzir quase nada. Então, o que eu oriento sempre? Você comprar um liquidificador de 15 a 19 litros. Quanto que você vai produzir nesse liquidificador? 5 quilos de receita total. Estourando! Só isso. Você não vai colocar mais que isso, senão você quebra esse liquidificador. Porque ele é usado para açaí, mas ele não foi desenvolvido para açaí. Você pode colocar mais, uma produção maior em um triturador. Tá? Quem me pergunta de triturador, eu sempre indico a Tron. Muitos dos meus alunos têm, tá? Então, anota também aí, o dia que você quiser pensar em comprar um triturador, é a Tron, tá? Agora, voltando. REC, nós falamos do R, falamos do E, falamos do C, falamos do V, agora O. O que é o O? O é ordem dos ingredientes. Acredite, para você produzir açaí, não é simplesmente pegar, eu fico assim, boba, quando eu olho vários vídeos no YouTube, tem gente que me encaminha um monte assim, só para eu ver. Exatamente, é o basculante, tá? Então, coloca o vídeo, as pessoas jogam tudo de qualquer jeito no liquidificador, assim, aqui no YouTube. Eu já vi vários vídeos desse jeito. Então, não, gente, tem uma ordem certa para você colocar. Essa ordem, ela deve estar ali escrita em ficha técnica operacional. Entenda que a receita, ela não deve estar na sua cabeça. A receita deve estar em ficha técnica anexada na cozinha. Se você não tem uma ficha técnica operacional, gente, você está brincando. Está brincando de empreender, de ser empreendedor, tá? Então, é obrigatório. Tanto que agora eu estou tendo treinamento de cardápio, tá? Então, hoje, inclusive, a aula é treinamento de cardápio, tá? Então, você precisa, não só, tudo que você aprende, você não tem que ficar aí só com você. Ah, eu estou estudando sobre açaí, né? Coisa que não se fazia, né? Há 10 anos, né? Não se fazia isso. Então, eu estou estudando aqui sobre açaí, então eu vou fazer um treinamento na minha empresa, vou treinar meus funcionários. Hoje, tudo isso que eu falo para vocês, quando eu tinha loja, gente, tudo isso aqui eu treinava a minha equipe dessa forma. O REC voa, tudo bonitinho, treinava. Por que eu fazia isso? Agora tem um detalhe, Amanda, é só falar e funciona? Não, com vocês provavelmente vai funcionar, porque é o seu dinheiro. Agora, com a sua equipe, não vai ter o mesmo resultado, assim, positivo de você gravar o REC voa, de você aplicar, porque não é o dinheiro da equipe.
Tá? Então, muitas vezes você vai orientar, se você não estiver acompanhando, não estiver em cima, a equipe vai colocar uma quantidade maior para aumentar a produtividade, né? Produzir mais em menos tempo. Então, eles vão colocar mais produtos no liquidificador, tende a quebrar o seu liquidificador. Então, se você não tiver um treinamento efetivo e um acompanhamento ali naquele processo de produção, você tende a não ter resultados. Como assim não ter resultados? Seu liquidificador vai aparecer quebrado, você vai ter problemas, e simplesmente não é, tem gente que diz, eu vou descontar. Não é simplesmente descontar, tá? Você pode descontar? Pode, mas tem outros pontos que envolvem, tá? Você tem que ter um contrato ali definido, explicando, então não é simplesmente descontar. Tá? Você pode fazer o que você quiser na sua empresa, mas eu nunca oriento dessa forma. Eu oriento treinamento, eu oriento você acompanhar, oriento você mostrar para sua equipe qual consequência vai ter se ele colocar mais e acompanhar, gente. Uma empresa, você não está abrindo para ficar ali, né, como dizem, de boa, tá? E a sua empresa ali rodando. Não, por mais que você não seja o sócio operador, por mais que você não seja o barriga no balcão, tá? Você precisa estar acompanhando os processos que você implementou na sua empresa. Se você não acompanha, você corre sérios riscos, tá? Corre sérios riscos, inclusive com o ponto de desperdício, que eu vou falar em outro momento, tá? E quem entrar aqui comigo já vai pegar, já vai virar um ratinho de custos, tá? Sempre falo isso, que é o que eu sou. Então, agora vamos para o outro ponto. Ordem dos ingredientes, eu falei, né? Então, vou. Agora nós vamos para a última palavra. Armazenagem. Eu não li direito, mas eu vi alguém comentando de temperatura, tá? Temperatura. Você precisa conhecer as temperaturas. Qual a temperatura que você vai armazenar o seu açaí? Em qual temperatura você vai fazer o controle de temperatura? Qual a temperatura de serviço, que eu chamo a temperatura de uso, tá? Barra serviço, que é a que você vai trabalhar ali durante o dia, tá? Anota aí também, isso aqui vai ficar gravado mais. Temperatura de controle de temperatura é refrigeração, tá? E refrigeração é geladeira. Então, entre 0 e 10 graus. Lembrando que a nossa nutricionista, especialista em controle de qualidade, sempre fala, tem um módulo dela, tá? Tem um módulo dela no Açaí Lucrativo voltado para açaí, que explica a questão de controle de temperatura, armazenamento, validade, explica também outros pontos para açaí, tá? Mas entre 0 e 10 graus é a temperatura de geladeira. Mas eu sempre oriento ali até 8, tá? Porque 10 ela fala que já é a temperatura de risco, tá bom? Então, temperatura de controle é a refrigeração, que você tem que acompanhar, anotar exatamente, saber quanto tempo ele vai precisar ficar lá. Então, tudo isso você tem que saber. Temperatura de armazenamento. O que é a tal da temperatura de armazenamento, Amanda? Onde você vai guardar o seu açaí? Onde ele vai ficar guardado? Na parte mais fria do seu freezer. E a parte mais fria do seu freezer é menos 18 ou mais frio, tá? Então, encostando nas laterais do freezer, bem no fundo do freezer. Tá? Então, se ele está ali próximo à tampa, aquela temperatura não é de armazenamento. Perceba que no seu freezer, se for um pouco mais novo, ele tem uma linha vermelha assim, na próxima parte de cima. Tá passando essa linha vermelha, você não tem a mesma temperatura que tem, tá embaixo. Então, muito cuidado quanto a isso. Tá? Então, a temperatura de armazenamento é bem baixo no freezer. E a temperatura de serviço, que é uso barra serviço? Como é que funciona? Essa temperatura, gente, é a temperatura menos 4, entre menos 4 e menos 10, tá? Então, o ideal é que você tenha, tá? Que você tenha ali um controle, um termômetro, para você acompanhar, tá? Se você não acompanha, você não tem como saber. Então, no início, você acompanha, você pode ali só olhando, tá? É empírico, você vai olhar com a sua experiência, você vai ver que são temperaturas diferentes. Então, voltando à temperatura de uso barra serviço é entre menos 4 e menos 10, que no seu freezer é naquela parte de cima, próxima à tampa, tá? Então, não é ali embaixo, é na parte de cima. Então, são vários pontos. Então, por isso que eu falo que não é simplesmente uma receita. Uma receita não vai adiantar. Eu já tentei, inclusive, no início, assim, quando eu comecei a voltar, né, todo o trabalho para a escola de açaí, eu até tentei vender receitas, mas não funciona. Por exemplo, o Rodrigo
vai comprar uma receita. Aí ele compra, mas o Rodrigo não tem conhecimento técnico de receita, o Rodrigo não sabe ajustar. O Rodrigo vai fazer, então ele poderia vir aqui e dizer, olha, eu comprei a receita, mas eu achei uma merda. Achei uma merda. Aí eu digo, ué, Rodrigo, porque a receita tem banana, por exemplo. Tá? Então, e aí? Ele poderia tirar banana, não é? Então, é isso que os meus alunos aprendem. Eles têm autonomia. Tá? Eu não vendo a receita porque vai gerar muita insatisfação. A pessoa vai ficar ali amarrada, presa, ou então imagina, eu achei horrível porque tá muito doce. Imagina. Né? Mas o que ele pode fazer? Pode reduzir o doce. Mas ele não tem conhecimento, ele não foi treinado para isso. E a culpa não é dele, para isso que ele comprou a receita. Mas a receita não atendeu a ele, entende? Então, não tem como fazer isso. Você precisa ser treinado. Você precisa, por isso não tem como ter uma receita. Quando você fala em açaí artesanal, hoje é um grandíssimo diferencial competitivo, o açaí artesanal, tá? Por que é um diferencial? Porque é um açaí normalmente 100% natural, é um açaí produção própria, tá? É um açaí que você bate ali, produz no liquidificador. Então, tem um público muito seleto. Muito. E é um grande diferencial quando em vários locais trabalham somente com mix pronto. No meu treinamento, tá? A produção, todo o treinamento de vendas, treinamento de cardápio, tudo, inclusive o conceito, tá? A sua proposta de valor, todo o seu posicionamento no mercado é em cima do açaí artesanal, tá? É baseado no açaí artesanal. Então, é isso que eu trabalho. Então, vai desde o conceito até a entrega do produto ao cliente, tá, gente? Então, isso é muito sério. Você não é simplesmente chegar e sair vendendo açaí, chegar e sair vendendo de qualquer jeito. Não. Você precisa se posicionar, você precisa comunicar ao cliente de qual forma, tá? Você se coloca no mercado. Então, isso é fundamental, tá? Lembrando que tem 2 tipos de açaí, na verdade, tem 3 tipos de açaí artesanal. Tem, todo mundo aqui já tá careca de saber que eu sou paraense, tem um açaí da região norte, né, que é o despulpado na hora, em batedeira de açaí artesanal. Esse é o nosso açaí artesanal raiz. Temos também nas outras regiões o açaí que é batido no liquidificador. Esse é o açaí artesanal. Além, né, dele ser batido, nós temos 2 possibilidades, que é o açaí artesanal cremoso. Qual que é o cremoso? Quem aí me segue no Instagram? Se não segue ainda, corre para o Instagram. Eu coloquei um Reels hoje à tarde. E aquele Reels que eu coloquei aqui é um açaí artesanal cremoso. E o que é o açaí artesanal cremoso? É o que você produz, congela com as técnicas de produção. Não é uma receita específica. Se você não treinar, não desenvolver as habilidades técnicas de produção, seu açaí não vai ficar perfeito. Perfeito. Ah, como é que é perfeito? Qual o seu critério de perfeito? Para mim, perfeito é sem nenhum cristal de gelo, é um sabor acentuado de açaí, é o ponto certo de dulçor, que é super lucrativo e que agrada ao meu público, tá? Isso para mim é o açaí perfeito. Lembrando que o meu público não é igual ao da Geisa, não é igual ao do Rodrigo, não é igual ao do Luciano. Cada local tem um público específico, tá? Então é fundamental que você conheça o seu público para definir, bater o martelo em qual açaí você vai produzir. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha nos seus grupos para que mais e mais empresários possam produzir o açaí artesanal e industrial perfeito e ter um negócio lucrativo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora para a gente chegar nos 100 mil inscritos no maior canal de donos de negócios de açaí do mundo.